Olá, boa noite. Agora são 21 horas, 9 da noite. Está começando o programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a geração sanduíche. Você já ouviu falar? Adultos que precisam cuidar simultaneamente dos filhos, dos pais idosos e muitas vezes até de netos também. O Brasil vive uma transformação silenciosa. Cresce o número de pessoas que precisam cuidar ao mesmo tempo dos filhos e dos pais idosos, a chamada geração sanduíche. Esse fenômeno reflete mudanças profundas na sociedade, como o aumento da expectativa de vida, a maternidade mais tardia e famílias cada vez menores. Na prática, isso significa uma rotina de sobrecarga física e emocional que recai principalmente sobre as mulheres. Muitas enfrentam jornadas exaustivas, conciliando trabalho, casa e cuidados intensivos, frequentemente sem apoio e com impactos diretos na saúde mental. Diante dessa realidade, surge uma pergunta urgente: quem cuida de quem cuida? O desafio envolve não só as famílias, mas também políticas públicas e uma reflexão coletiva sobre como dividir responsabilidades em uma sociedade que envelhece rapidamente. Este é o assunto do Ponto de Conexão de hoje. Lembrando que estamos ao vivo na TV aberta pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Para falar sobre a geração sanduíche, estão comigo aqui no estúdio esta noite Alberto Maia, que é neurogeriatra no Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento. Boa noite, doutor Alberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Léo. Também está conosco Geise Devitt, que é psicóloga clínica. Boa noite, doutora Geise, seja muito bem-vinda. Boa noite, prazer estar com vocês para conversar nesse assunto tão relevante e importante, no cuidado. E completa aqui a nossa bancada desta noite, Fernando Elias José, psicólogo clínico e professor no Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. Boa noite, doutor Fernando, seja muito bem-vindo também ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Nós explicamos um pouco ali na abertura do programa o que vem a ser a chamada geração sanduíche, né? As pessoas estão vivendo mais, o fato é esse, a população está envelhecendo. Muitos casais têm optado também por terem filhos um pouco mais velhos, ali pelos 37, 38, 40 anos. E com isso surgiu essa geração que ficou aí imprensada entre os pais e os filhos, em alguns casos até netos. Por isso é chamada de geração sanduíche. É uma nova configuração que nós temos aí de família, né? Mas que traz também, acarreta aí, às vezes, muita responsabilidade para quem tem de cuidar, ao mesmo tempo, de pais e filhos. Bom, vocês são especialistas, trabalham com esses assuntos, devem conhecer muitos casos, né, de pessoas que enfrentam isso. As pessoas, eu acho que nunca tivemos isso, né, na história da humanidade, nunca vivemos essa situação de filhos terem de cuidar de pais e filhos ao mesmo tempo, né? Parece que essa é a primeira geração na história que está vivendo essa situação, né? Como é que essa geração está saindo, doutor Alberto? É uma questão muito importante. Obrigado pelo convite, Irineu. Nós que agradecemos, é a sua gentileza. E principalmente nós que estamos aqui no estado que é o mais velho da federação, na cidade que é a capital mais velha da federação, em termos de percentual de idosos, né? A gente chega a ter mais de 15% de idosos. E na verdade, a sociedade brasileira, a cidade como o mundo todo, mas a sociedade brasileira está precisando aprender a conviver com essa situação nova do alto percentual de idosos, né? E nós ainda não estamos preparados para isso. De vários ângulos que a gente olha, né? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista de rotinas de segurança, né? Como lidar com os idosos. E os idosos, essa área, principalmente nessa área que eu lido, que são idosos com quadros demenciais, né? Eles vivem uma série de perdas de capacidades e
E no caso de doenças, é com mais dependência ainda do que já é o normal deles. Essa realidade é difícil para todo mundo. Agora a gente fica pensando, imagina alguém que faz parte da geração sanduíche, que além de estar cuidando de um idoso, ainda está cuidando de crianças ou de adolescentes. Então, que são demandas, né? Uma carga demandas e necessidades completamente diferentes, né? É isso aí. O idoso tem uma necessidade e a criança tem outra. E o que a gente diz sempre para os cuidadores de idosos é isso, né? O cuidador é o mais importante na proteção e no tratamento do idoso. E que, na verdade, ele precisa estar bem, ele precisa de ajuda. É nisso que a gente tem que pensar. Gostei muito da frase ali, quem cuida do cuidador? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Cuida, é muito boa escolha ali. Muito bem, vamos falar bastante sobre isso no programa. Vamos aprofundar um pouco essa discussão aí, também tentar entender, porque nós temos no centro de tudo isso uma personagem que é protagonista de tudo isso, que é a mulher. Geralmente é a mulher que acaba tendo de cuidar dos pais e também dos filhos. Ou o marido está viajando, ou trabalha mais tempo fora, ou enfim, às vezes, por uma questão cultural, ancestral, a mulher acaba assumindo. E com isso fica absolutamente sobrecarregada, né, Geise? A mulher é Parece a gestora... que é o elo mais fraco dessa corrente. Ela é a gestora, né, do cuidado, normalmente, da família, né? E, de fato, recai sobre ela uma carga emocional, né? Não só as questões práticas que envolvem o cuidado de idosos ou de crianças, mas uma sobrecarga emocional também, né? Dessa responsabilização, né? De uma alta dependência da sua presença, das suas decisões, né? Nós temos, e eu trabalho especialmente com mulheres, né? Uma clínica psicológica que desenvolvo, atendo muitas mulheres mães, né? E esse problema aparece muito lá. Muito. Você vê muitas mulheres, assim, uma geração de mulheres bem-sucedidas profissionalmente, né? Que tiveram filhos mais tarde, que já vêm de uma família menor também, às vezes são filhas únicas, sim, né? Ou não tem com quem dividir esse cuidado dos pais, né? De famílias que estão vivendo mais isoladas também. Então, a gente vê que, socialmente, acho que é um conjunto de elementos que faz com que a mulher, de fato, ali se sobrecarregue um tanto, né, nesse cuidado. E às vezes esquecendo de si, esquecendo desse detalhe de cuidar de si, né, de cuidar um pouco de si. E essa sobrecarga adoece, né? Adoece em ansiedade, adoece em depressão, né? A gente já está falando de burnout materno, né? Que é o esgotamento, né? Que é um termo cunhado mais dentro do mundo profissional, né? Mas a gente já está vendo isso acontecendo com até mesmo mulheres que se dedicam apenas mas que não têm uma carreira, trabalho externo e se dedicam, né, à gerência do lar e tudo, ali também sofrendo um esgotamento, né? Tamanha é essa demanda. E às vezes ela cuida dos pais dela e dos pais do marido também, às vezes ainda tem isso, né? O sogro, a sogra que tem lá, que estão às vezes sob os cuidados dela. O marido é um filho único também, então aquele núcleo familiar que começa a fazer a gestão do cuidado, às vezes a gestão financeira também, né, ou o cuidado, né? Você imagina ali você ter um pai, uma mãe, vamos ver, 2 filhos, é médico, é dentista, é fisioterapia, né, cuidados alimentares especiais, então são uma série de coisas que você tem que gerir, né? E apesar da mulher, acho que, como você disse, né, talvez por tendência natural, social, enfim, normalmente desempenha essa capacidade de multitarefas e tudo, mas chega um momento em que essa capacidade também... Tudo tem um limite, né? Sempre se diz, e a gente brinca com isso, né, que os homens não conseguem fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo, as mulheres fazem 10, 15, né, mas tem um limite, né? Em algum momento essa tensão vai gerar algum tipo de doença, né?
Doutor Fernando, no consultório, o que o senhor tem observado desses casos de geração sanduíche? Assim, é a mulher realmente que adoece mais? É sobre ela que recai a carga? Como se pode ajudar alguém que está nessa situação e que não pode abrir mão nem de cuidar dos pais, nem de cuidar dos filhos? Sim, a gente observa muito isso hoje em dia na prática clínica, em função dessa sobrecarga realmente, né? Então, acaba tendo esse movimento muito forte, né? Eu concordo com os colegas no sentido de quem está cuidando dessas pessoas hoje, né? Pois é. Nós, nos consultórios individuais, cuidamos de um pedacinho das pessoas, né? Ou seja, é uma população, um número reduzido de pessoas perto do que se tem aí. Que tem acesso a que tem acesso ao consultório, tem acesso ao atendimento clínico, né? Então, realmente, sim, as mulheres sobrecarregam bastante, né? E, às vezes, não necessariamente são filhas únicas, às vezes elas têm 4, 5 irmãos, mas recaem em cima de uma pessoa. Uma só que cuida. Que assume tudo. Isso é muito comum, muito né? comum também, muito comum, né? E aí, nesse momento, se transforma numa filha única. Né? E aí, nesse momento, acaba fazendo tudo isso e acaba tendo realmente um gasto financeiro muito grande, uma situação onde tem lá... não tem controle muitas vezes, porque a gente passa por situações que são realmente muito delicadas em função disso. Não seria a hora também de se fazer um apelo aí para os homens participarem mais desse tipo de cuidado? Sim, de uma forma geral, né? Eu vejo assim na minha prática que os homens estão muito mais ativos no cuidado com os filhos hoje em dia do que um dia já tiveram. Sim, né? Estão muito mais próximos das pessoas dos filhos. Né? Então, lá pelas tantas, eles podem dividir um pouco. Eles ficam um pouco mais com os filhos e talvez a família, a esposa fica um pouco mais com seus pais ou com seus sogros. Mas, com certeza, esse equilíbrio é fundamental para que se possa cuidar. Porque quando tem uma pessoa enferma, uma ou duas pessoas enfermas, é uma demanda muito grande nesse sentido. Então, é preciso esse equilíbrio entre homem e mulher para que não sobrecarregue ninguém, né? Sim. O colega falou dessa questão, às vezes não é filha única, mas tem... E nesse Acaba momento sendo. de cuidado, né, é interessante que aparecem as dinâmicas familiares. Sim. Então, você... Não é só o cuidado do idoso, mas às vezes a gente tem que estar resolvendo questões antigas, familiares, as dinâmicas. E isso tudo vem à tona, né, emocionalmente, isso sobrepesa. Aparecem as culpas, as coisas que não foram resolvidas. E aí tem que tratar toda a família, não uma pessoa só. A pessoa está ali... Está cuidando da sua mãe e está sendo mãe. Essa dinâmica acaba aparecendo muitas coisas, né? Assim, do âmbito de como as relações se estabeleceram ao longo do tempo, né? Os problemas também ficam mais evidentes, né? E além do aspecto do cansaço que vai gerando no cuidador, né? A gente tem... É uma situação interessante porque... É um processo crônico, né, de exposição e de vários impactos da vida. Esse cuidador que está sobrecarregado ali, ele já está vivendo, no caso dos idosos que têm doenças, por exemplo, né, ele já está vivendo um luto, né, Fernando, e jeito que é causado pelas alterações que a doença traz. Então, no caso do paciente com Alzheimer, né, que é o que eu mais lido, com outros quadros de demência, é a perda daquele familiar, porque ele continua na frente ali, mas não está mais ali. Tem a perda da qualidade de vida pelo cansaço e pelo estresse. E, além disso, ainda está lá a tarefa com mais uma outra pessoa, que numa ponta a dependência está diminuindo muito lentamente, que a criança está crescendo, o adolescente está crescendo, mas na outra ponta está aumentando. Então é uma equação que envolve, além do cansaço físico, um luto duplo, né, da perda da pessoa amada e ao mesmo tempo da perda da qualidade de vida. E é mais ou menos como fazer a troca de um pneu de um trem em movimento, né? Tudo junto, lidar com o luto, lidar com a situação toda de estresse e proporcionar uma boa qualidade de vida para as duas pessoas que estão sob o cuidado dela. É uma tarefa mais do que redobrada, é triplicada. Triplicada. Né? Porque, além disso, a mulher ainda tem o desafio todo do ambiente profissional, do trabalho dela, né? Ela também tem de se impor lá no seu trabalho, conquistar um espaço maior, melhor, até para ter uma renda melhor, poder
dar um atendimento melhor para os pais, né? E aí começa a bater a culpa, né? E aí bate a culpa. Fernando? Porque eu tenho um caso muito, muito apropriado para isso, porque é uma moça com uns 40 e poucos anos e ela trabalha em home office. Então, em home office, ela achou que conseguiria cuidar da mãe, que tem um quadro demencial, e ao mesmo tempo do filho, que tem uns 8, 10 anos ali. Mas... é muito difícil, ela tem que fazer o trabalho dela, ao mesmo tempo lidar com a mãe, que daqui a pouco está ligando um fogo, está fazendo alguma coisa, correndo ou cai e sofre algum problema, e a criança que está chamando e que está pedindo. Chega uma hora que ela chega e me diz assim, eu acho que eu tô vendo que eu não sou nem boa mãe, nem boa filha e nem boa profissional, eu não consigo fazer nada desse jeito aqui. E a ajuda daí, nesse caso, né, a primeira coisa, esse ponto que tu tocaste ali, envolver outras pessoas, né, envolver chamar mais gente para ajudar, envolver filho, envolver vizinho, envolver quem for, ou, em alguns casos, o cuidador contratado, né, que é o que a gente acaba lançando mão em primeira linha, ou até, então, no caso, a institucionalização, que aí é uma outra etapa bem mais traumática, mais dolorida para a família em geral, né? Quando interna, por exemplo. Exatamente, numa clínica geriátrica, exatamente. Clínica geriátrica. Mas que é uma opção que, às vezes, né, eu comparo muito quando eu converso com os pacientes com uma cirurgia, né? Às vezes, a cirurgia é sempre deixada como última da fila nas hipóteses de um tratamento qualquer, né? Mas, às vezes, a cirurgia é a única opção, né, para aquele paciente. A clínica acaba sendo uma situação desse tipo. Mas vem muita culpa junto disso, muita condenação, muito julgamento de outras pessoas. Né? E mais um fator de tristeza para esse cuidador que já está sobrecarregado. Isso que é mais impressionante, né, doutor? Ainda tem de enfrentar o julgamento de colegas, de amigos, de familiares distantes que não ajudam em nada. Né? E quando eu estava falando ali que a sociedade brasileira, a gente ainda não está preparado, não só brasileiro, e outros países da América do Sul também, e no terceiro mundo, essa questão da institucionalização, né, é um ponto especialmente delicado, né, porque no primeiro mundo, na Europa e nos Estados Unidos, é mais ou menos já um preparo da vida toda, que a maioria dos idosos se faz, já que onde é que ele vai querer morar, a clínica que ele vai ficar, o convívio com alguém que vai ter, eles já aceitam melhor. Mais ou menos como a gente hoje em dia já aceita as creches, né, para a mãe trabalhadora, que nos anos 60 e 70 era uma coisa assim... Era mal visto. Inimaginável, criticado, censurado e tal. Mas esse é um preparo, a gente vai ter que lidar com isso, porque a questão é que as famílias encolheram, né? A família nuclear não estava vendo todo mundo em comunidade, numa fazenda, todo mundo junto, que primo, tio, todo mundo cuida das crianças, cuida dos idosos. Claro. Agora é tudo muito isolado, o filho precisa trabalhar, só tem ele tem o filho dele, tem o idoso dele, como é que ele vai fazer? São situações difíceis, mas todas elas no sentido de tentar chamar ajuda para esse cuidador, né, que está se censurando, que está se criticando, já está sofrendo pelo cansaço, começa a sofrer também emocionalmente. Né? Tem muita culpa aí, Geise, nessa questão de filho que está atendendo pai e mãe, dizer, olha, eu estou dando mais atenção para os meus pais do que para os meus filhos, ou estou dando mais atenção para os meus filhos do que para os meus pais. Como é que a pessoa equilibra essas demandas? Eu percebo que a culpa mais recorrente é eu estou irritada, eu estou cansada, eu estou me sentindo triste, eu não estou dando conta. Eu não estou dando conta de fazer aquilo que eu gosto, como eu deveria fazer. E a pessoa imagina que como deveria fazer, porque não tem uma regra, né? Ou seja, o cuidado tem que ser feito, mas a como muitas vezes as pessoas ficam se cobrando muito forte, né? E aí não conseguem relaxar para poder fazer. A própria pessoa se impõe um ritmo diferente, um código, né? Exatamente, um jeito de lidar que para ela aquilo ali é o verdadeiro, né? Então eu gritei com meu filho em determinado momento por causa de uma situação que eu estava cansada, estressada, né? Essa culpa é a mais recorrente que eu percebo, assim. E também existe uma culpa e uma solidão também, assim, vejo que as mulheres, se a gente for pensar no Brasil, quantas mulheres são chefes de família também, né? E estão
além de ser geração sanduíche, muitas vezes estão sozinhas nesse lugar de cuidado. Não tem um companheiro, um parceiro ali, né? Então, fica mais difícil ainda você construir. Mas a ideia de chamar mais gente, achei a ideia, pegar o gancho aqui do doutor, eu acho muito interessante, porque a gente tem às vezes uma ideia de que a rede de apoio, ela se dá por só. Eu não tenho rede de apoio. Mas como a gente pode construir uma rede de apoio? Que relações eu vou estabelecer? Que pessoas que eu vou procurar, eu vou me aproximar para então tecer essa rede, né? De fato, uma rede que pode ser costurada. E essa rede não precisa ser necessariamente só com familiares, né? Não, hoje as pessoas têm como rede de apoio muitas vezes amigos, né? Pessoas que você tem uma afinidade, você tem uma relação de proximidade porque foi construída ao longo do tempo, no trabalho, né? E às vezes são tidas mais como uma família do que a família assim, de sangue, né? Então não precisa ser só a família. Claro que existem deveres também, quando você é pai e mãe, você tem o dever, né? Não pode abrir mão deles, né? E a gente às vezes precisa lutar para que esses direitos sejam atendidos, né? Como filhos, né? Colaborar no cuidado dos pais, isso também é um dever, né? Mas a gente pode sim agregar outras pessoas, até mesmo profissionais, né? Que quando há possibilidades, ou através, então, né? Seriam de políticas públicas que as pessoas pudessem acessar o cuidado profissional aí de alguma forma, né? Acho que a gente tem algumas iniciativas. Na classe média, enfim, a gente tem isso aí, né? As pessoas recorrem ao cuidador, a uma boa clínica geriátrica, enfim. Mas é muito caro. Mas isso são tudo cuidados, tem um custo alto, né? O doutor isso é caro, né? Custa caro. Esse aspecto e quem não pode pagar isso? Aí é importantíssimo. Quem não pode pagar esse tipo de rede de apoio, como é que faz? O serviço público, o SUS, o que existe de público para ajudar as pessoas nessa situação? Eu acredito que quem não possa pagar acaba se apoiando nos amigos. Nos amigos que tem, né? Na rede de amigos, de família normalmente, mas também de vizinhos, ou seja, todo mundo que está à sua volta para poder ajudar naquele momento. E a gente também tem um fator que a minha clínica me mostra, assim, que às vezes tu tem uma dos pais que está mais demenciado, o outro não está demenciado e esse que não está não aceita ajuda para aquele que está doente. E aí o filho está lá tentando fazer toda uma manobra para atender aquele que está mais adoentado, com os seus filhos lá para cuidar também, seus filhos crianças. E aí está com 2 filhos adultos que muitas vezes não tem como fazer acontecer, porque um deles não permite, em hipótese alguma, porque a parceira está bem, é mania, é tu que está enxergando a tua mãe diferente, é tu que está vendo que a tua mãe está normal, né? Ou seja, deixa comigo que eu resolvo, né? Ou seja, e aí se transforma mais num problema, além de cuidar de uma pessoa que está adoentada, tu tem uma outra pessoa que está de uma outra forma doente psicologicamente falando e que não permite o cuidado como tem que ser. E aí se estabelece um conflito familiar e aí a gente estabelece uma dificuldade muito grande de atender essas pessoas. E essa geração sanduíche fica mais pressionada ainda, porque não consegue fazer a sua parte. Claro. Tá vendo ali e tá meio que escorrendo pelas mãos, assim, não consegue fazer aquilo que é preciso fazer. E as pessoas aceitam conversar em grupo? Por exemplo, toda a família chama o pai lá e a mãe no consultório junto e vai conversar com o psicólogo, com o psiquiatra, eles aceitam esse tipo de coisa? Não. Dificilmente eles aceitam vir junto, porque normalmente essas pessoas estão um pouco mais já maduras, vamos dizer assim, e psicólogo é para louco, isso não é para mim, ou seja, ainda tem esse preconceito muito forte em relação a isso. Sim. Tem uma certa resistência. Uma certa resistência, exatamente. E mesmo a gente que está, quando está lidando para montar o esquema de tratamento, a gente é sempre importante chamar toda a família, porque às vezes tem muitos conflitos de opinião, às vezes, né? Que assim, um gostaria de contratar às vezes tem os boicotadores do tratamento. Exatamente. Tem aquele filho que... Porque cada filho, né, ou cada familiar reage de uma maneira, né? E aí tem uns que negam mais e não querem ver. Não tem nada. Vocês é que estão inventando, ele está bem, não está, mas já tem mais gente para cuidar lá. E a solução que aquele que está emparedado ali entre 2
polos, né? Que é dar aí aquele que não aparece não vem, bom. Aí nesses casos a gente tenta chamar todo mundo. Então vamos ver o seguinte, né? Bom, ele não pode vir ajudar, não pode participar porque não tem hora porque trabalha. Muito bom. De que maneira que ele vai ajudar, né? Tem um outro irmão lá do paciente que poderia também, mas nós então vamos colocar numa clínica. Não, mas desse tal filho não aceita e a outra, né? Bom, então vai ter que vir aqui e conversar. Isso ajuda muito, sabe? Chamar todo mundo. Conversar com todos juntos. Às vezes, para o geriatra, para o neurogeriatra, ali é mais fácil chamar do que para o psicólogo, para o psiquiatra, mas é muito importante esse acompanhamento psicológico, né? E na Associação Brasileira de Alzheimer, esse cuidado sempre é muito importante, né? É sempre lembrado como o apoio psicológico para a família é muito importante, embora alguns tenham mais resistência. Mas chamar ajuda, chamar toda a família e fazer criar um ponto em comum, assim, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. A pessoa que está aqui, é isso que a gente tenta mostrar daí, né? A pessoa está doente, agora está com pressão alta, já está com quadro depressivo, já está com estresse, obviamente estressado. E se nós não fizermos nada, essa pessoa aqui não vai mais poder cuidar, ela vai adoecer de uma maneira mais grave. O que nós podemos fazer? Às vezes, né, isso aí, chamar essas pessoas, as pessoas ajudam muito, inclusive os que estão numa negação, ele que não quer vir porque tem medo de ver o que está acontecendo ou não querem ver o que está acontecendo saber ali, né? Mas de alguma maneira todo mundo pode participar. É esse que esse ponto que tu lembraste, que é a questão do custo. A gente precisa falar disso, né? Principalmente numa sociedade como a nossa. Claro. Uma coisa que a gente costuma dizer é o seguinte: o primeiro mundo ele enriqueceu primeiro, né? E envelheceu depois, na ordem das coisas. Né? Sim. O envelhecimento é recente, né? Na história humana. E os idosos têm uma situação muito boa, aposentadorias boas. Aí. E os países do terceiro mundo, não. Eles não enriqueceram, eles ainda têm dificuldades, desafios financeiros muito grandes como sociedade. E já envelheceram da mesma maneira. Né? As coisas estão indo muito rápido. E isso aí no núcleo, na célula da sociedade, ali na família e tal, se reflete dessa maneira. Essa questão das políticas públicas, né? Eu fiz residência multiprofissional, então trabalhei no SUS há alguns anos, né? No Grupo Hospitalar Conceição, aqui de Porto Alegre. Sim. E isso já há uns 10 anos atrás. E já haviam iniciativas, né, linhas de cuidado para o idoso. Eu acho que existem possibilidades, mas às vezes as pessoas não têm acesso à informação também, né? De onde buscar, né? Em qual, sim. Né? Qual é o caminho que eu preciso fazer, né? Existem programas de cuidado em casa, onde você tem pelo SUS, o atendimento né, doméstico para pessoas que têm alguma ação acamados ou têm dificuldade de móvel, enfim. Isso normalmente se dá via posto de saúde local, né? Então, deixo também essa dica, assim, né? O processo normalmente se inicia pela saúde básica, né? Então, existem iniciativas do terceiro setor também hoje já, ONGs, né, que tem... Sim. Né? Mas, claro, no Brasil ainda muito engatinhando ainda essas ideias, né? Por exemplo, opinião minha, né? Nas políticas públicas, as coisas muito segmentadas. Você tem a Secretaria da Mulher, você tem a Secretaria do Idoso, você tem a Secretaria... Né? E talvez precise de uma Secretaria da Família, talvez, ou assim, porque a mulher dessa geração sanduíche, ela que leva a criança na creche, é a mesma que está precisando do atendimento para o idoso, né? É a mesma família que está fazendo uso ali das políticas. Então, talvez uma integração maior Só que disso, o Estado separou, né? Economizasse recursos, daqui a pouco fizessem... né? Existem iniciativas assim como há creches para crianças, hoje já centros-dia no Brasil, né? Aqui em Porto Alegre eu não tenho notícia, pode ser ignorância minha. Como é que funciona? O idoso fica durante o dia e volta para casa à noite, como a criança. O pessoal costuma falar creche de idoso, assim, pejorativamente. Né? Talvez um clube, alguma coisa. Isso, onde ele vai lá, tem atividades, né? Mas nós temos isso em Porto Alegre. Sim, em Porto Alegre tem algumas clínicas geriátricas que funcionam nesse sistema, né? E eles, o paciente não é
internado lá. Não, exatamente. Ele vai de manhã como se fosse uma escola mesmo, né? Fica lá, tem atividades, por exemplo, tem terapia ocupacional, tem fisioterapia, tem socialização, porque outras pessoas estão juntos ali. É muito interessante. E volta para casa. Isso é uma das soluções, né, que tem sido muito boa, muito adotada, né, por algumas famílias, porque não tem aquela dor de deixar a pessoa morando lá, né, se afastar da família, e ao mesmo tempo estimula. Porque tem alguns aspectos que realmente a gente precisa lembrar, né? O que fazer, né? Qual o primeiro passo? Isso é uma coisa importante que tu perguntaste ali, qual é o primeiro passo que um familiar nessa situação de sanduíche que ele está ali, né, deve fazer? Porque às vezes ele nem quer procurar ajuda, às vezes ele acha que não adianta porque aquele irmão não vai vir, não adianta porque não vai ter, não adianta porque não tem dinheiro, não, mas às vezes, bom, então vamos começar, ou vai no posto lá com uma ajuda do médico de família ali, que vai ver a situação do sistema todo familiar, né? Ou procura uma ajuda psicológica, que é importante para ajudar a pessoa a ver os pontos onde ela... O apoio psicológico é muito entender seus importante. limites. Exatamente, entender que as culpas que ela está vivendo, que ela não precisa estar vivendo, porque na verdade ela está tentando carregar o mundo nas costas ali. Este primeiro passo é que é importante que as pessoas tenham consciência, né, que precisa ser dado, né? Pedir ajuda para algum profissional dessa área é muito importante, né? Ou um médico do posto, ou um psicólogo que ela conheça, ou que alguém indique. Isso é muito importante para dar o primeiro passo. E aí as questões de custo, bom, vai se lidando com isso dentro das possibilidades, né? Mas sempre tem alguma maneira de que... Porque o cuidador auxiliar, esse contratado, ele não precisa ser um técnico, treinado, ele não precisa ser um enfermeiro, qualquer pessoa que possa ficar ali, né, por algumas horas, para que esse cuidador então possa ter outra liberdade de fazer as coisas para cuidar da criança ou do adolescente, ou mesmo cuidar de si, né, porque precisa sair também e fazer seu exercício, precisa sair também para trabalhar, né, para fazer o seu trabalho, mas tendo alguém que vai ficar com um olhar no paciente, isso já ajuda no idoso ali, né? Que eu acho que é mais difícil do que encontrar ajuda para lidar com as crianças, né? Pois é. Lidar com as crianças, acho que a gente já tem mais dispositivos, né? Tem a escola, é mais escola, natural, né? Também, né? Assim, que as pessoas se ofereçam ou se envolvam no cuidado com as crianças do que com o cuidado com os idosos, né? Acho que é uma questão até mesmo cultural. Que a gente está vivendo muito nessa questão, assim, as crianças é muito mais tranquilo, já tem todo um estrutural em relação a isso. O idoso está envelhecendo nesse momento. É a novidade. É a novidade, está né? adoecendo nesse momento. Agora que a gente está olhando para esses familiares que estão pressionados, que estão nessa geração sanduíche, para que a partir daí eu acredito muito que venha movimentos diferentes em relação a isso, né? Sim, que venham até mesmo negócios diferentes e cuidados diferentes em relação a isso, porque é uma questão cultural realmente, né? Aliás, Fernando, você toca num ponto que é muito interessante, né? Muita gente, por exemplo, hoje está começando a perceber que talvez, né, em vez de abrir mais uma creche em algum bairro onde já tem muitas creches, seja o caso de nós pensarmos aí em abrirmos mais clínicas, né? Casas de repouso, enfim. Se a população está envelhecendo, essa demanda, e as pessoas têm cada vez menos filhos, né? As famílias diminuíram e há menos crianças, muita gente prefere um pet do que filho, né? Essa é uma outra realidade, mas talvez do ponto de vista mercadológico e do investimento e do empreendedor, fosse mais interessante até pensar nisso, Você sabe que tem no envelhecimento da população. Que misturam as duas realidades, que são centros-dias onde os idosos convivem com crianças. Olha, tem alguns casos aí que até estudos mostram que os idosos são beneficiados, né, com essa convivência. E a criança pequena não tem esse preconceito que às vezes o adolescente, o adulto tem, né? Ele gosta, né? Eu vejo a convivência de netos com avós, netos pequenos, né? Gostam muito dos avós. Depois, aí chega na adolescência, aí se afasta um pouco, né? Mas nessa primeira fase da infância, assim, a convivência com os avós é muito estimulante. Eu acho que é boa para os dois lados, né? Sim.
E acho que essas iniciativas, acho que vão... Mas nós temos isso progredir. também aqui em Porto Alegre? Temos essas... Não tenho notícia, acho que casas mistas, assim? Não, mistas não, eles fazem ações, né? Eventos em que levam os filhos. Sim. Por exemplo, tem uma das instituições aqui, eu já fiquei sabendo, me contaram, foi ano passado, levaram filhos dos funcionários que trabalham ali para fazer uma festa, se não me engano era de Páscoa. E foi muito interessante, porque os idosos adoram isso, esse convívio com as crianças ali, é muito interessante para eles se sentem animados e brincam com as crianças e tal. E chegou num ponto lá da festinha que tinha que distribuir os ovos, as coisas do coelhinho e tal, lá, né? E os idosos começaram a ficar ansiosos e as pessoas que coordenavam acharam que estavam ansiosos porque eles não estavam ganhando a parte deles. Não, eles estavam preocupados. Aquela criança não ganhou, aqui o fulano aqui, ó, esse aqui tá... Eles estavam ajudando a chamar a atenção para quem as crianças eles gostam muito. Agora, a parte de operacional, isso é importante a gente falar, porque ela é equacionável, ela tem solução, mesmo do ponto de vista financeiro sendo mais difícil, né? A gente sempre tenta a solução, porque falando do ponto de vista dos idosos, né, o que é melhor para o idoso demenciado, manter ele na sua própria casa, cuidado só por familiares, esse é a situação ideal. E que cada vez fica mais difícil, porque não tem mais 8 filhos, não tem mais 10 filhos. Exato. Na segunda linha, o que a gente tem é manter em casa, isso é muito importante, com um cuidador contratado. Mesmo que não falei, não precisa ser ninguém muito especializado, alguma pessoa que possa ficar junto ali. Porque isso mantém o idoso no ambiente que ele já está acostumado, onde ele já tem um mapa geográfico da região ali, da casa, ele já sabe onde é o quarto, ele já sabe onde é o banheiro. É um ambiente, tem os quadros deles, tem as coisas deles, as pessoas, os afetos deles estão ali. Né? E como terceira linha, que é traumática, mas às vezes é muito importante, a institucionalização. Existem soluções financeiras de vários níveis, existem clínicas boas, mais acessíveis e outras mais caras, mais sofisticadas, e existem cuidadores também já mais preparados, ou às vezes soluções com mais cuidadores, em vez de um cuidador só, 2 cuidadores, 3 cuidadores, aí o custo vai aumentando, mas dentro das possibilidades da família sempre é possível fazer alguma coisa que se consiga então aliviar a carga do cuidador, né? Isso é muito importante. O cuidador é o principal arrimo do paciente, né, do idoso que está doente ali. E aí estamos falando do filho, não do cuidador profissional que é contratado. Do filho, né, o cuidador familiar. Sim, né? sim. Ele é a pessoa mais importante ali, porque justamente se ele né, é acometido por algum problema, aí quem vai sofrer mais, né, quem vai ficar sem apoio. A gente usa muito aquela metáfora da máscara do avião, né? Que no voo ele sempre avisa, né? Se cair a máscara, despressurizou, primeiro coloca no adulto, depois cuida da criança ali, né? Porque se o adulto desmaiar, perder a consciência, aí não a criança vai poder ajudar o outro. Aí é a mesma coisa nesse contexto do idoso que precisa ajuda, e da criança, no caso, se tiver uma criança ou um adolescente, os dois precisam de ajuda. Quem tem que estar bem é o cuidador ali, né? O familiar cuidador. Para isso, esse alerta precisa ser precocemente. E uma das coisas que ajuda muito nessa conscientização é a educação para aquela situação do idoso, né? Que tá sendo vivenciada ali, seja com qual limitação o idoso tiver. Às vezes não tem demência, mas tem quedas e já não consegue mais se movimentar. Sim. E tem, problema de locomoção, está numa cadeira de rodas. A educação sobre a situação do idoso, então procurar informações, né, e associações da doença que o idoso tem, associação de Parkinson, associação do Alzheimer. A Associação Brasileira de Alzheimer que eu citei aqui ela é muito focada nisso, né, em dar ajuda para esse cuidador por onde começar, né? Inclusive tem um grupo uma colega de vocês, a Suzane Cassalha, a Suzete Cassalha, perdão, ela tem um grupo que é um trabalho voluntário que ela faz na Brasa, aqui em Porto Alegre, com reuniões semanais em que as pessoas vão ali, colocam em grupo a sua situação e vão recebendo esse apoio, grupo de apoio afetivo que eles chamam.
que já dá um ponto de partida para a pessoa, dá um norte, porque principalmente no primeiro diagnóstico desses quadros de Alzheimer, né, que é o que a gente vivencia mais na minha prática ali, né, a pessoa na hora que recebe esse diagnóstico fica atordoada, né, uma fase de choque, um diagnóstico de Parkinson, o diagnóstico de um câncer, ou de alguma coisa assim. Naquele primeiro momento a pessoa está em choque ali. Nessa hora é muito importante, então, procurar ajuda. Mas tem como fazer. Isso que é importante que as pessoas saibam. E hoje é o acesso à informação através da internet, né, das mídias, a gente precisa usar esse dispositivo. Coisa que a gente não tinha 20, 30 anos atrás, quando as reuniões da Abras começaram aqui no Rio Grande do Sul, né? A informação não existia tão acessível assim. Então, ali era a fonte principal. Hoje em dia, por outro lado, existe informação, mas às vezes na internet, né, gente, é uma informação muito crua e muito, às vezes, assustadora. Às vezes tem informações também erradas, né? Não, então assim, sempre tem um apoio. E tendo outras pessoas que estão passando pelo problema, isso vocês conhecem bem dos grupos, né, que existe muitos assim, de apoio psicológico, né, grupos de doenças. Vendo que tem outras pessoas passando pela mesma coisa, que conseguiram solucionar, bom, isso já dá uma outra... Claro. É um farol, né? Muito bem, agora são 21 horas e 41 minutos. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos com mais um bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre a geração sanduíche. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 21 horas e 44 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje o nosso bate-papo é sobre a geração sanduíche. Qual o perfil, desafios, impactos e estratégias? Como lidar com essa situação em que a pessoa tem de cuidar ao mesmo tempo dos pais e dos filhos e até netos em alguns casos. Comigo aqui no estúdio para falar sobre esse assunto estão hoje Alberto Maia, que é neurogeriatra no Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento. Também está conosco Geise Devitt, que é psicóloga clínica, e completa a nossa mesa desta noite Fernando Elias José, psicólogo clínico e professor no Centro de Estudos da Família e do Indivíduo. No bloco anterior a gente passou aqui por vários pontos aí sobre as agruras e as dificuldades da geração sanduíche e falamos muito nessa questão da rede de apoio. Essas pessoas precisam ter uma rede de apoio para poder carregar essa carga emocional que implica cuidar de duas gerações completamente diferentes, com demandas completamente diferentes, necessidades diferentes. Quais seriam os profissionais aí que as representantes, vamos falar porque a maioria delas são mulheres, a maioria é composta por mulheres mesmo, né? Quais são os profissionais que podem ajudar nessa rede de apoio aí? Vamos tentar elencar alguns aí. Eu tinha falado aqui, nós estamos com 2 psicólogos aqui, né? Esse apoio é fundamental, né? Mas tem outros profissionais de saúde, né? A psicologia é importantíssima e a terapeuta ocupacional, né? Ela também é fundamental, né? E nesse sentido, no caso de manejo desses idosos com alguma situação patológica, né? Alguma doença, e no caso das doenças de Alzheimer, demências ou de outro tipo, a terapeuta ocupacional ela faz 2 ações que são muito importantes. É uma profissional muito importante, né, no início da montagem do tratamento, porque a primeira coisa, ela dá uma orientação para o cuidador da organização do ambiente, né? Com foco principal no cuidador, né? Isso que é importante, né? Como é que ele pode se manter bem e, ao mesmo tempo, cuidar do familiar para que o familiar também esteja bem. E, de outra parte, o que a terapeuta ocupacional faz é justamente organizar a vida do paciente com uma atividade que seja estimulante, né, criativa, porque uma das coisas mais desfavoráveis para esses pacientes com quadros demenciais, né, é aquela rotina de tomar o remédio, se alimentar, ficar na frente da televisão, né? Depois tomar o remédio, se alimentar, ficar na frente da televisão.
aquilo ali piora muito as capacidades e a pouca independência que ele ainda tem. Então, se a gente consegue estimular essa pessoa, é o que a terapeuta ocupacional faz, né? Com atividades que ela tenha condições cognitivas de fazer e que sinta prazer em fazer, isso dá um outro ânimo, uma outra qualidade de vida para o paciente e, ao mesmo tempo, um descanso para o cuidador, né? Porque mesmo que a terapeuta não esteja ali, na hora que ela sai, o cuidador já aprende, o familiar, o que ele pode fazer para ocupar o tempo do seu familiar que está ali, né, doente, e ao mesmo tempo se liberar para outras atividades. E isso é muito legal de ver, porque a matéria-prima de trabalho da terapeuta ocupacional é a biografia do paciente, né? E isso é importante, né? Que não basta chegar na frente do idoso e colocar uma argila, ou colocar uma massinha, ou colocar um desenho de pintar, se aquilo ali não tem relação com a biografia dele, né, com a história dele, se aquilo não tem valor para ele, né? Então a terapeuta estuda a biografia e vê exatamente o que é necessário para aquela pessoa e o que pode ser usado. As memórias antigas da pessoa, né, elas são mais preservadas e com isso pode ser usado para essa ocupação durante o dia de uma maneira muito mais tranquila, né? Até para manter a mente funcionando melhor. Tem outros profissionais também, o professor de educação física, que é fundamental, né, para manter a atividade física desse idoso ali. A fonoaudióloga, que também entra em todo o processo, e em situações relacionadas mais ao poder público. No SUS a gente sempre tem esses grupos que visitam os pacientes, né, o assistente social junto, né, para organizar a questão social, os direitos que aquele paciente tem que não está recebendo, que a família pode acionar. Isso fisioterapeuta também é outro profissional que acompanha bastante. A fisioterapia é importante. A fisioterapeuta, sim, é muito importante. Como o doutor falou, o educador físico faz normalmente quando o idoso é mais acamado, então precisa desse tipo de cuidado que o cuidador não consegue fazer. Realmente, esse tipo de cuidado ele não consegue fazer. Até porque ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento técnico, e, além disso, tem todo o restante que ele tem que cuidar, né? Então, tem esse cuidado. Então, é uma gama de profissionais para poder auxiliar essas pessoas que estão naquele momento. E aí nós entramos, muitas vezes, para dar esse suporte emocional, não só para quem está cuidando, mas às vezes também para esse idoso, quando ele aceita, né? Mas normalmente para se dar vazão para essas emoções mais pesadas dos cuidadores. Porque realmente é muita pressão, é muita culpa, como se falou no primeiro bloco, são muitas emoções envolvidas. Então a gente precisa, de alguma forma, limpar essas emoções, como eu digo, para que eles possam estar trabalhando e eles possam estar cuidando de uma forma mais tranquila, senão fica muito... Como é que o psicólogo pode ajudar a pessoa a lidar com essa angústia de que não está dando conta do problema? A primeira coisa que a gente trabalha com essa pessoa é exatamente esse ponto de culpa que ele sente por não estar dando conta. Isso é a culpa, né? Assim, de ele não estar dando conta da situação. A gente avalia realmente se está dando conta ou se não está dando conta, como fato real, né? Porque a gente não vai trabalhar em cima do imaginário, né? Então a gente vai avaliar com ele se realmente, se ele não está dando conta, a gente vai buscar mecanismos e caminhos para ele poder buscar mais apoio para poder dar conta. E se ele está dando conta, aí a gente trabalha essa questão da culpa, a questão de tudo que ele viveu, no sentido, eu tenho uma obrigação de cuidar da maneira XYZ porque eles me cuidaram assim, assado. Sim. Então vem uma emoção muito forte. Então a gente entra muito para poder trabalhar essa questão da culpa, essa questão da responsabilidade, que muitas vezes a pessoa diz, eu já tive perguntas assim, tipo, eu estou fazendo o melhor? Tu acha que eu estou fazendo melhor ou tu acha que eu tenho mais por onde fazer? E aí a gente avalia, traz dados de realidade e elabora com a pessoa, assim, mostrando para ela que o que mais que ela poderia fazer. Sim, ela está muito acima da capacidade dela. Ela está muito dela. acima da capacidade, né? Porque daí realmente teus filhos estão lá deixados porque eu estou cuidando daqui. Então, tipo, já teve pessoas em exaustão me dizendo, eu não aguento mais, eu não sei mais para onde eu vou, né? Se eu vou pela direita, se eu vou pela esquerda. Né? E aí tu vai trabalhando com ela exatamente toda essa emoção, deixando ela colocar para fora tudo isso e reorganizando esses pensamentos e essas emoções com ela, para que ela possa dali para frente seguir, porque a caminhada é longa, a gente não tem noção de quando essa caminhada termina. Exato. Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai durar isso, né? E aí também entra aquela coisa do sentimento dicotômico, tipo, eu quero uma coisa, eu quero outra, eu quero que passe, mas não quero que passe, eu não posso estar pensando isso porque, afinal de contas, é meu pai, é minha mãe, aí fica uma emoção muito pesada aqui também junto com isso. Às né? vezes só o fato de desmistificar que essas emoções são normais.
né? Assim, porque a culpa às vezes é isso, assim, eu não deveria estar sentindo raiva do meu pai, porque já é um idoso, mas toda vez que eu vou dar banho nele, eu peço para ele tomar banho e há aquele confronto, eu sinto muita raiva, né? Desmistificar que são emoções naturais, que fazem parte. O que nós vamos fazer com ela? Como você falou, é por aí, o processo terapêutico, a pessoa vai falando e ela mesma vai a fala organiza, ela contar para alguém, né? Ela já vê aquilo com certo distanciamento. Quando ela fala para o psicólogo, ela começa a organizar porque ela já tem uma certa distância, né? E a palavra tem essa capacidade, né? Esse ordenamento, né? Agora, nomear também, né? Esses sentimentos que estão muito bagunçados. Quando você os nomeia, eles já não parecem tão absurdos ou tão enormes, né? Começa a ser mais possível de lidar com eles. A Geise falou aqui no intervalo um ponto que eu acho muito importante, que é isso. A gente falou aqui que a maior parte, o principal grupo hoje que acaba ficando imprensado aí na geração sanduíche é formado por mulheres, o grupo, né? Essas mulheres também, em alguns casos, que já tiveram filhos mais tarde, enfim, elas também já estão entrando numa outra fase da vida, né? Já menopausa. Perimenopausa, já estão sofrendo questões do próprio envelhecimento, né? O próprio envelhecimento, né? Sim. E às vezes isso é sofrido também, isso adiciona, né, uma outra camada de dificuldade. Porque quando nós somos mais jovens, obviamente, nós temos mais energia, né? Claro. Eu já escutei muitas mulheres falando assim, como que eu não dou conta agora de cuidar dos meus filhos e dos meus pais, se eu estudava, eu ia na faculdade, eu trabalhava, mas tinha 20 e poucos anos. Grávida, eu estava lá dando aula, não sei o que. Sim, você tinha 20 e pouco, 30, 35. Hoje tem 50. De 35 para 45, você tem 10 anos que são sensíveis, assim, do ponto de vista de limitações, né? Claro. A gente ainda tem hoje temos uma qualidade de vida melhor, a longevidade está aí, mas de fato nós começamos a ter mais limitações. Perde um pouco, né, de energia, né? Então acho que isso é um sofrimento também que ela precisa lidar e às vezes não consegue cuidar de si nesse momento, né? E o que é cuidar de si nesse momento? Tem coisas muito, diria, simples, não fáceis, porque, né, mas simples que a gente pode fazer para cuidar de si, como ter um pequeno momento do dia sozinha, assim, ou você acorda mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, em que você consegue ali tomar, se você gosta de um cafezinho, ou se você gosta de um chá, mas ter um momento de silêncio, onde você, né, toma consciência do que está acontecendo dentro de ti, ou fazer algo que você goste, um hobby. Né? Nós estamos também, mas somos uma geração que perdeu a capacidade de ter de lazer. O que a gente faz no tempo livre? Eletrônicos. Rola o feed. Ok, tem o seu... Gera dopamina, mas não é o suficiente. Não deveria, pelo menos, ser o suficiente. É muito passivo também, muito né? passivo. Eu fico ali só assistindo. Ok, é bom, faz parte do descanso dormir, faz parte do descanso passivo assistir, mas também buscar uma alegria, buscar algo que... por mim mesmo, algo que eu faço só porque eu gosto. O hobby é importante, né? Jardinagem, pintura, ler. Né? Normalmente a gente pensa em algo de concreto, em que você coloca-se ali, né, e se debruça para criar alguma coisa, né? Mas andar de bicicleta, né, fazer algum exercício físico, depende muito de como aquilo que satisfaz a pessoa, que ela tem ouvir como uma preferência. música, muitas vezes ficar em silêncio, as pessoas, eu só preciso ficar em silêncio um pouco, me deixa quieto um pouco aqui para eu poder reorganizar. E se dá o direito disso, né? Se reorganizar, exatamente, tipo assim, eu só preciso ficar aqui, deixa eu botar minha música quieta aqui. A gente vive num mundo muito estridente, né? Muita cacofonia. Então botou o idoso lá e tá dormindo, a criança também já foi dormir, reserva uns minutos do dia, deixa a casa, a roupa, a louça, essas coisas a gente vão te esperar para outro dia, né? Eu costumo dizer, incrível, a louça, ela não foge, né? Ela te espera lá no outro dia. Ela não vai embora. E tem o teu momento,
né? Não precisa ser horas, mas às vezes um pouco isso, uma música que eu gosto, que tem significado para mim. Como é bom, né? Ai, mas tá todo mundo... Bota o fone lá, fica quietinho, claro. né? Faz um ambiente, te dá o direito. Então, são coisas simples que fazem muita diferença no autocuidado, né? Da pessoa que tá ali cuidando de muitos, mas ela tem como cuidar um pouquinho de si, né? E é importante que ela combine isso com as pessoas que estão em volta. Porque às vezes elas fazem isso e aí as pessoas começam, fulana. Poxa, explica o que ela vai fazer naquele momento que ela vai fazer. Respeite aquele... Comunica objetivamente. Comunica exatamente, assim. seja assertivo, dizendo, eu preciso de 5 minutos, por favor. Sim. Não batam na porta, me deixem quieto. Respeitem esse momento, porque senão ela fica sempre sendo demandada, sem parar em um minuto, porque se ela não vai comunicar, porque ela já está exausta, se ela não comunica de uma forma mais assertiva, ela vai ter a demanda, né? Vai seguir a demanda ali naquele momento e ela precisa realmente parar um pouco, né? E literalmente, às vezes, é 5 minutos que ela precisa parar. Estabelecer. Incrível como 5, 15 minutos podem fazer uma diferença em termos de saúde mental. Sim, mesmo, né? Exatamente. Incrível para uma pessoa que está ali sobrecarregada com o cuidado de outras pessoas. Uma pressão tão grande, né? E como é que isso impacta a carreira da geração sanduíche? Porque... Claro que isso rouba muito tempo, o tempo do trabalho, da preparação, do estudo. Às vezes não pode fazer um curso, não pode fazer uma pós-graduação, não pode continuar estudando, enfim, né? Como é que isso acaba impactando a carreira no mercado de trabalho? Existe algum estudo, alguma pesquisa, alguma coisa sobre isso? Eu acredito que deve existir. Eu não tenho conhecimento nesse momento de pesquisas em relação a isso, mas o que eu sei é que elas são malabaristas. Ou seja, tentam equilibrar de tudo um pouco em relação a isso, acabam não abrindo mão dessa questão da carreira também, porque tem o desafio também, né? E aí realmente é muito mais malabares e muito mais dificuldade de manter tudo como elas gostariam de manter, né? Então esses cuidadores dificilmente abrem mão de uma situação para ficar exclusivamente nessa questão do cuidado, né? Porque a empresa muitas vezes não quer saber, né? Se a pessoa está cuidando. A gente poderia pensar em outras possibilidades de intervenção, né? Mais da sociedade civil. Agora nós tivemos a aprovação da lei do aumento da licença paternidade, olha, sim. Incríveis 20 dias os homens 20 dias os homens vão ganharam. chegar a ter para ajudar a cuidar, porque eram 5, apenas 5, sendo que provavelmente a mulher e o bebê estiveram 3 a 4 dias no hospital. Claro. Então, né? Quando chega em casa, o marido já está no trabalho, não aí pode... no outro dia ele foi fazer a certidão, fazer as burocracias e terminou. No 6º dia ele estava no trabalho. Agora serão 20 dias. Agora serão 20, que bom, mas outras iniciativas assim, né, que possam a empresa colaborar com uma cultura, talvez, de maior cuidado das pessoas, né? Claro que, obviamente, as empresas precisam lucrar, né, e ter seus lucros, mas como equacionar isso para que as pessoas possam... Né? Não vamos nem almejar o que tem lá os homens nos países escandinavos, por exemplo, tem 5, 6 meses para ficar em casa. Não vamos nem pensar nisso. As mulheres, 20 dias, um ano de licença maternidade. Um ano de licença maternidade, o homem tem, não sei, 5 ou 6 meses, enfim. Mas 20 dias já melhorou, já. Mas com certeza, eu acho que o que mais impacta a carreira da mulher é a maternidade, né? Ainda sim, né? Eu atendo muitas mulheres e um conflito entre vida profissional e demanda materna é real. Um sofrimento que existe em eu gosto muito do que eu faço, eu sei que eu tenho contribuições a dar aqui, mas eu tenho uma demanda aqui eminente, né? Principalmente na fase dos filhos pequenos. Né? E aí vem aquela divisão, né? Até os 5, 6 anos, né? O cuidado. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Sim, né? Porque, de fato, a presença da mãe nessa faixa etária, ela é muito importante, significativa, né? Agora, como fazer essa presença para que ela seja efetiva? E que a mulher, né, não acabe se anulando também, Isso. Muitas mulheres optam por pausar a carreira, né? E tem sucesso nisso, mas não sem algum sofrimento emocional. E algumas né? perdas. Eu escuto muito, né, as mulheres com sentimento que estão emburrecendo, né?
que não sabem mais fazer aquilo que faziam. Não estão se atualizando. Que estão perdendo a oportunidade. O mundo está correndo, os processos tecnológicos, a empresa está avançando, tudo, a minha profissão está caminhando e eu tô parada aqui, né? E o que eu tento trabalhar com elas é que, pessoalmente, elas possam estar crescendo para que, quando elas voltem ao mercado de trabalho, elas possam, né, dar tudo, né, dar de si ali. Mas, de fato, acho que o que mais impacta na carreira profissional das mulheres ainda é a maternidade, né? E não sei se um dia a gente vai resolver, assim, harmonicamente essa equação. É uma equação bem complicada, né? Mas aos poucos a sociedade também vai se dando conta porque, de assim, que... um filho está doente, a mãe, ela não tem dúvida de que ela vai... Lógico. Que eu vou cancelar todos os meus pacientes da tarde e vou atender. O pai, muitas vezes, não passa por essa dúvida e esse sofrimento. A não ser que não haja possibilidade que a mãe está viajando. Mas é bem mais raro. Bem mais raro. Que ele sinta essa exigência de que ele precisa abrir mão de um compromisso profissional para estar, né, desempenhando uma função materna. A gente tem aí séculos de herança, né, de uma sociedade patriarcal e é muito difícil romper com isso de uma hora para outra, né? Isso são processos lentos. E tem, né, questões assim fisiológicas também, né? A mãe amamenta. Pois é. Né? Ela vai, no período de amamentação, ela acorda 2 a 3 vezes por noite. Obviamente, a produção dela no outro dia não é a mesma que quando ela tem uma noite de 6 horas, 7 horas de sono. Né? Então, mas não necessariamente eu tento trabalhar com as mulheres que, obviamente, é uma perda do ponto de vista prático, mas que não seja do ponto de vista pessoal, do desenvolvimento, de um projeto de vida, daquilo que faz sentido para mim, né? E que eu posso depois, conforme as circunstâncias, recuperar de alguma forma, né? Doutor Alberto, o que aparece primeiro quando a pessoa começa a ter os primeiros sintomas de Alzheimer? Quando é que a família, a cuidadora, a representante da geração sanduíche identifica o problema e vai procurar um médico? Quais são os primeiros sintomas? Excelente pergunta. O que acontece, né? Às vezes é tão sutil, né? A doença de Alzheimer, por exemplo, é tão falado sobre a perda de memória, né? Que é a marca da doença que mais impacta a informação na sociedade. Mas por isso que é interessante essa tua pergunta, porque o que mais impacta a família não é o problema cognitivo, né? São as alterações de personalidade e que vem antes. De humor, exatamente. Eles começam com alterações tipo depressão ou alterações comportamentais que antes não tinham, desconfiança, ou então insônia e alterações de fisiologia normal, né? Começam a inverter sono e vigília e às vezes mesmo agressividade, né? Às vezes mais ficarem hiperreativos. Esses sintomas chamados não cognitivos, né? Esses são os que mais estressam os cuidadores. Então, inclusive quando se fala de medicamentos para essas doenças, né, existem alguns medicamentos que buscam ajudar a parte cognitiva, a melhorar a memória. E agora tem até drogas modernas que estão começando a ser usadas, que ainda tem muito chão para a gente conseguir ter bons resultados, mas que já dão uma nova esperança de soluções em breve. Mas essas drogas que ajudam a cognição, elas não são mais importantes, e aliás, não são tão importantes quanto aquelas que ajudam a manejar as alterações comportamentais, né? Então, a depressão, essa agressividade, a alteração de apetite, alterações, várias outras comportamentais que o idoso começa a ter. E isso que faz com que fique muito mais difícil alguém que está cuidando de outra pessoa, né, ficar se dedicando ao mesmo tempo em proteger o idoso ali. E até porque a outra pessoa que está precisando de ajuda ali, a criança ou adolescente, ela também é influenciada por esse comportamento desse idoso, né, num quadro, claro, isso, eles às vezes interagem. Psicótico franco, às vezes mais fora do ar e tal.
E aí começa a criar um problema na criança, e a criança começa a ficar mais ansiosa, e aí aquele cuidador, o sanduíche ali, vai ficando mais dividido. Mas eu me lembrei de uma coisa... E aí toda a família adoece. E toda a família adoece. Isso é uma coisa muito interessante, né? Tu citasse ali que emergem coisas antigas, né? Na hora desses estresses que acontecem, assim. Mas nós estamos falando bastante daquele cuidador que está sobrecarregado e que está ali do lado do idoso e da criança e do filho, né? Mas é aquele outro ponto que a gente comentou antes, né, de começar ali fora, que é o cuidador, esse sanduíche que está longe. Né? É o próximo tópico que eu queria abordar com vocês, era esse. É interessante a gente pensar. O cuidador à distância. Sofrendo à distância, exatamente. Ou são os filhos que estão morando do outro lado do mundo, ou o pai ou a mãe que mora no interior, que ficou viúvo, que está sozinho em casa, e ele tem de controlar isso à distância. Claro que hoje a tecnologia ajuda um pouco, né? Pode fazer uma videochamada, pode conversar, mas sempre é mais estressante atender alguém que está a 500 quilômetros de distância, né? Com certeza, isso gera mais abalo emocional. Mais angústia. Mais angústia e mais sofrimento. Né? Porque quando a pessoa ainda tem uma rede de apoio aqui mais próximo, ainda leva melhor. Mas às vezes a pessoa não tem essa rede de apoio. Quando a gente fala de não ter rede de apoio, ou seja, os pais estão fora, eles estão longe, e aí eles precisam organizar isso, muitas vezes com cuidadores terceirizados, e aí está tendo que organizar à distância a medicação, organizar à distância o cuidado, organizar à distância... Uma coisa é fazer isso na casa, né? Na própria casa ou na casa do lado. Alguns quilômetros de distância, 1 quilômetro, 2 quilômetros, aí é mais tranquilo. Agora você à distância, né? E aí você tem que olhar pelos olhos desse cuidador que está ali, né? Para fazer isso. E a pessoa está lá do outro lado muito angustiada porque não está aqui. E, de novo, muito culpada. Por quê? Porque eu não estou lá nesse momento que eles estão precisando. Se fazendo constantemente a pergunta, eu tenho que jogar tudo pro alto para ir, né? Eu tenho que abrir mão de todos os meus sonhos, minhas expectativas, ou às vezes de coisas que eu demorei muito tempo para construir, para voltar a lidar com os meus pais. Que é o que te sustenta, né? O que te mantém, abandonar a carreira, estando aqui do lado da pessoa, imagina ter que abandonar uma carreira e o sustento do outro lado do mundo e começar outra carreira. Aqui. Do ponto de vista das crianças, você sabe ali quanto tempo isso, né? Vou pausar minha carreira para cuidar dos meus filhos. Bom, eu posso planejar isso, eu posso fazer uma estrutura há 2, 3 anos, ou até... Aí ele vai para a escolinha, vai para a escola, enfim. Mas agora, quando a gente fala de cuidado com o idoso, não se sabe quanto tempo. Como o colega falou, você não sabe para onde vai, como vai terminar, né? A tendência é que os cuidados sejam gradativos e crescentes, vão aumentando, as demandas vão aumentando. Agora, a geração sanduíche tem consciência de que os pais vão morrer, provavelmente antes dela, né? Pela ordem natural das coisas, da vida, pela lógica da vida, os pais vão morrer e os filhos vão sair de casa daqui a pouco. Mas os filhos estão ficando mais tempo em casa, né? Então eles estão ficando mais tempo. Entra a geração canguru. Exatamente. Isso também é uma questão. Porque ao fim e ao cabo, esse cuidador vai ficar sozinho. É uma geração que está cuidando dos pais, está arcando às vezes com o custo dos pais, mas está mantendo os filhos, está pagando faculdade, está mantendo eles ainda já adultos, muitas vezes, mas ainda no início da vida adulta, em casa, né? Sim, cada vez mais tempo. Mais tempo. E tem um aspecto aqui também interessante, eu li outro dia, o número de famílias que dependem do idoso, né, do ganho do idoso exclusivamente, também vem crescendo, né, vem aumentando. Porque justamente eles continuam recebendo a aposentadoria, esse aumento da expectativa de vida ali. E famílias de renda muito baixa, às vezes, é a principal fonte de renda. Exata. Cidades do interior, e muitas cidades muito pequenas, enfim, que não tem um mercado de trabalho mais ativo e tal, muitas vezes o que mantém a cidade são as aposentadorias, né? É o dinheiro do idoso. O arrimo da família, às vezes, é o próprio idoso. Agora são 10 horas e 12 minutos, a gente vai fazer mais um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre a geração sanduíche. Fique com a gente, já voltamos.
Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. O assunto de hoje é a geração sanduíche, que divide a rotina entre cuidar de si, dos filhos e dos pais. Rotina que não é fácil. A gente viu aqui e percebemos aqui que a gente conversa e volta sempre ao mesmo ponto, né? A questão da culpa. Quem cuida sempre acha que está fazendo menos, né? E às vezes está fazendo muito mais do que pode ou do que poderia, né? E aí nós retornamos àquela pergunta inicial do programa: quem cuida de quem cuida, né? Parece uma repetição, um pleonasmo, mas ela é uma frase que é importante para a gente entender isso aí, né? A quem as pessoas vão recorrer? O que podem fazer? Vamos tentar fazer aqui na rodada final aqui do nosso programa, deixar aqui algumas sugestões, algumas dicas. O que as pessoas podem fazer para melhorar a sua vida e a sua rotina, caso estejam vivendo essa situação da geração sanduíche? Eu sugiro que elas procurem ajuda, que elas aceitem ser ajudadas também. Né? Ou seja, a rede de apoio está aí. Nós, enquanto profissionais, estamos aqui à disposição delas para que elas possam recorrer a isso, né? Tem médicos, tem psicólogos, tem toda uma equipe que possa estar auxiliando. Então, não banquem o super-homem ou a Mulher Maravilha, muitas vezes, porque acham que tem que fazer dessa forma. Busquem ajuda. Nós estamos à disposição para poder atender quem está precisando em relação a isso. Eu acho que isso é fundamental e é muito importante, né? A pessoa entender que ela não é autossuficiente, que ela não vai resolver tudo sozinha, que ela não tem capacidade técnica, formação profissional para lidar com isso. Isso está acima da sua capacidade. Ele pode ser um excelente engenheiro, pode ser um excelente piloto de avião, mas talvez não saiba lidar com isso, né? Então, procurar o especialista nisso, as pessoas que conhecem, que estudam esse problema. Mas é como o Fernando falou, muitas vezes as pessoas resistem muito, né, Geise? Não é fácil, né? A pessoa espontaneamente ir até o consultório. Não esperar que vai vir uma intervenção externa que vai me salvar deste lugar, assim, né? Mas me responsabilizar mesmo pelo meu cuidado. Quem cuida do cuidador? Se ele não buscar o seu próprio cuidado, ou se ele não promover esses, como eu falava, pequenos momentos de cuidado, ele talvez não seja cuidado por ninguém, né? Se ele não permitir, se ele não der o passo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro, de fato, ponto, assim, saber que você precisa de ajuda para uma situação complexa como essa. É uma situação complexa, né? Não existe uma saída única, não existe uma prescrição que vai dar, né, certo, mas eu preciso construir uma saída que vai dar certo para essa família, para essa situação. Cada caso é um caso, não existe uma receita. E não se isolar, né? Buscar ajuda e também não se isolar enquanto comunidade, assim, né? Pensando assim nos vizinhos, né? Nos círculos sociais que eu participo. Para algumas pessoas vai ser, às vezes, as expressões religiosas também vão ter um valor muito significativo no sentido de ter uma comunidade ali, né, que ajude, a vizinhança, né? Tentar construir redes, alinhavar essas redes, puxar, estar perto de outras pessoas pode ajudar muito, né? Compartilhar um pouco das suas angústias, não só com profissionais, mas às vezes buscar ajuda de pares, de pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, que estão aqui próximas a mim. Existem grupos, assim como existem os alcoólicos anônimos? Existem, né? Sim, do ponto de vista desses quadros demenciais, por exemplo, doença de Parkinson. Em geral, nos postos de saúde, eles podem dar essa informação bem clara, né? Onde orientar. A Associação Brasileira de Alzheimer, por exemplo, tem o site, é só colocar no Google ali, aqui em Porto Alegre tem os telefones todos. Existem grupos. Exatamente, esses grupos dão um apoio muito grande. E é aquele negócio, né? A gente está, na verdade, nós estamos falando aqui, tentando ver o lado positivo também de tudo isso que está acontecendo, né? Que é a questão do... É uma conquista civilizatória a gente está vivendo tanto como nós estamos vivendo agora, né? Isso é um ganho, porque é assim que a espécie Homo sapiens conseguiu, e isso tem que ser muito valorizado.
E isso é importante ser lembrado como uma coisa positiva e que a gente tem que agora saber justamente lidar com os desafios que vão surgindo. Agora, isso não pode ser um fardo, né, exatamente. Doutor? Isso é uma conquista, é uma bênção. Lembrar, uma das coisas importantes que eu acho é lembrar sempre o seguinte, vendo pela ótica de quem eu lido mais, que são os idosos, né, lembrar que ali tem uma biografia, né, na nossa frente, com um passado muito rico e de muitas experiências, enquanto do outro lado tem um futuro muito rico com outras experiências. Os dois precisam de respeito, e a melhor prova de amor, né, que um familiar da geração sanduíche, que agora não é mais a exceção, é a regra, né, isso está se tornando a regra, a geração sanduíche, a maior prova de amor que ele pode dar pelos dois extremos, né, é justamente procurar ajuda, procurar informação e cuidar de si mesmo. Isso é uma prova de amor ao seu ente querido que está ali, aos seus dois entes queridos ali. Se cuidar é essa prova de amor ali que ele precisa fazer. Os representantes da geração sanduíche se perguntam, por exemplo, e quando eu ficar velho, meus filhos vão cuidar de mim como eu cuidei dos meus pais? Eles fazem esse tipo de pergunta, que levantam esse questionamento nos consultórios? Olha, alguns às vezes cobram. Porque a gente tem essa expectativa, né? Olha, eu cuidei tanto dos meus pais. Façam por mim depois. Muitos idosos falam, olha, eu cuidei deles, eu fiz tudo quando eu era pequeno, eles precisavam de mim, eu achei que agora eu ia ter, não tem. Às vezes cobram até demais do que o seu filho pode dar. Porque é outra geração, tem outros valores, tem outra cabeça, é outro mundo. Exatamente, né? Porque eles estão sentindo solidão, eles estão sentindo depressão, porque tem vários aspectos do idoso também, né, psicológicos ali, que se envolvem nessa hora, né? O medo da finitude, as perdas e tal, eles ficam mais depressivos e às vezes cobram, e até injustamente, né, dos seus familiares. Mas tem como fazer. Isso que é importante que as pessoas saibam, né? Tem como cuidar dos dois com ajuda e com informação, acho que Doutor, uma curiosidade, para o paciente de Alzheimer, retirá-lo da casa, onde ele tem as suas referências, o seu quarto, as suas memórias ali, os seus pertences e tal, e levar para uma clínica, por melhor que seja a clínica, isso piora o quadro, acelera o Alzheimer? Tem algum efeito ou não sobre a doença? Sim, acontece isso. Eles perdem um pouco as referências, né? E nos primeiros dias, primeiras semanas, às vezes eles passam por um momento de mais confusão, né? E às vezes, no fim acabam se adaptando. Mas essa é uma pergunta muito frequente sobre o que os familiares fazem. Tirar do ambiente, por isso, né? Exatamente. E por isso que essa decisão, né, envolve... É bom que ela seja tomada em família, todos os filhos juntos, todos os familiares envolvidos, né? E pensando sempre como uma medida extrema. Às vezes é o filho que precisa trabalhar e não tem com quem deixar. Às vezes é o idoso que tem a mesma idade, o cônjuge, né? Tem a mesma idade do familiar ali, e ainda tem um neto junto. Quer dizer, tem muito isso agora também, né? Os idosos que estão criando netos, às vezes, e o filho vai trabalhar, né? Então é uma carga mais forte ainda, porque a idosa, nesse caso, ela ou o idoso também, às vezes, já é mais velho e precisa fazer as duas coisas. Mas esse é um ponto importante de considerar, né? Que a mudança vai gerar um certo estresse e vai ser necessário um tempinho para adaptação. Mas se é uma decisão tomada como deve ser tomada, né? Como um extremo, como não há outra opção, e que existem essas situações, a gente daí passa a considerar e valorizar também os aspectos positivos de uma eventual ida para uma clínica. Porque a socialização, por exemplo, é um dos fatores mais interessantes numa clínica, né? A pessoa convive com mais gente. Quando fica em casa, às vezes só com uma ou duas pessoas falando as mesmas coisas, lá na clínica tem outras vantagens. Mas sempre é uma solução extrema e sempre tem esse impacto de retirar a pessoa do ambiente que ela vive 30, 40 anos ali. Colocar na balança isso tem que estar na equação. Pesar. Exatamente. O que pode ser bom e o que não pode. E não se culpar também se precisar fazer isso, né? Esse aspecto que o Fernando falou. Não se sentir culpado se precisar levar o pai ou a mãe para uma clínica, né? Se ele for vai ser bem atendido, bem cuidado. É uma decisão racional e inteligente, né? E aí é importante que eles
procurem olhar as clínicas, que eles visitem as clínicas, que eles olhem onde eles vão deixar os seus pais, né, os seus familiares, porque isso vai gerar uma certa tranquilidade para eles também. Né? As pessoas veem os noticiários. Com os profissionais da clínica. Exatamente, né? quem vai estar atendendo. Da mesma maneira que os pais olham creches para olhar estrutural, né, ou seja, pedagogo e tudo mais, tem que fazer isso também, né? Sim. E muitas pessoas em alguns momentos se preocupam com o valor, né? Com aquilo que é pago e não com a situação. Então tem que ter esse equilíbrio também em relação a isso. Claro. E aí a gente lida com o idoso, como disse o doutor, se atrapalhando um pouco nessa questão da clínica, e a gente lida com o familiar em casa se batendo porque teve que fazer isso. Por mais que seja uma atitude pensada, repensada, psicologicamente a gente trabalha com essa questão, de novo, com a culpa de eu tive que botar meu pai aqui, eu tive que botar minha mãe lá, não dei conta de tudo isso, e aí vem toda essa carga emocional que a gente tem que estar trabalhando com eles. E as pessoas veem também no noticiário e tal, casos que acontecem em clínicas, idosos sendo maltratados, como acontecem nas creches também, né? Veem aquelas imagens de câmeras internas, enfim, e ficam chocadas com isso, né? Não, eu não vou colocar meus pais nunca num lugar desse. A gente tem a ideia do imaginário do asilo, né? Assim, que é um lugar asilo, de né? abandono, hoje nem se usa mais que essa é um palavra. lugar de abandono, que é um lugar, né? Era quase um depósito. Um depósito. E, claro, isso existiu e talvez ainda existe, mas não é o caso da maior parte hoje das instituições, né, que cuidam dos idosos. Nós temos profissionais bem treinados, preparados para lidar com essas, com esses pacientes, esses clientes. Sim, assim, e várias instituições aí de qualidade, né, e níveis de preço acessíveis para várias opções, né? E sempre lembrando isso, né, que a gente tem, e ficar em casa com a família ou com o cuidador, mas no ambiente da pessoa é a primeira solução. Sim. Mas às vezes ela não é possível, né? Até porque tu lembraste da questão de custo, contratar um cuidador também exige um custo que não é pequeno também. Então, essa parte de cálculo é meio chato da gente falar, mas ela precisa ser levada em conta, porque é a vida real, né? Claro. As pessoas têm um orçamento. Da mesma forma, assim, uma criança pequena, né? Não ainda em idade escolar. O ideal é que ela esteja em casa, que ela possa estar no ambiente em casa. Se não for possível, que ela tenha o cuidado de uma babá ou alguém que venha cuidar dela em casa. Se não for possível... Às vezes a creche acaba sendo... Né? O mesmo, você falou, né, dessas etapas, eu acho que para a criança, da mesma forma, né? A casa sempre é a melhor opção. A casa é um ambiente de seguro emocional, de segurança emocional, onde você tá, a criança está com os seus brinquedos, as suas... Ontem a gente ainda fez aqui, ontem fizemos aqui um programa sobre as doenças de outono, e aí se falou muito isso, né, que as crianças adquirem vírus e tal no convívio, quando voltam para a creche, aquela coisa toda. Com os idosos acontece isso também, né, lugares com muita concentração de pessoas e tal, acaba tendo esse tipo de viroses, essas coisas. Em casa o ambiente sempre é um pouco mais protegido, ou deveria ser. O programa está chegando ao final, eu queria muito agradecer aqui a participação dos especialistas aqui que estiveram conosco essa noite e nos trouxeram muitas informações para reflexão, para a gente pensar sobre isso. Alberto, Geise e Fernando, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Foi muito bom conversar, aprender com vocês, ouvir todas essas sugestões e esperamos que o público também tenha apreciado tudo isso. O nosso programa vai chegando ao final, 22 horas, 29 minutos, o ponto de conexão fica por aqui. Eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores também, lembrando que estamos ao vivo na TV aberta, pelo canal 55.1, no canal 511 da Claro TV, e você também pode nos assistir ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite para todos e até amanhã.